Eu demorei anos para entender que a escassez não estava só no dinheiro. Ela estava em algumas atitudes que eu repetia todos os dias sem perceber. E quando eu comecei a mudar essas atitudes, a minha vida também começou a mudar. Hoje eu quero compartilhar com você 6 coisas que me ajudaram a sair da escassez definitivamente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, dá o seu like, porque aqui a gente conversa sobre vida prática e sobre coisas que quase todo mundo sente, mas poucas pessoas têm coragem de dizer. Então, bora pro vídeo de hoje. E a primeira coisa que eu fiz foi parar de reclamar. Sim. Eu não estou dizendo aqui para você que a vida é fácil e que a gente não caia uma vez ou outra aí nessa armadilha da reclamação. Mas como todo mundo já sabe aqui, eu acho que na internet está cansado de falar sobre esse assunto, que reclamar é clamar 2 vezes. Então aquilo que você não quer para a sua vida, você fica falando. E aquilo, o que acontece? Automaticamente aquilo começa a se repetir. E eu entendi isso. E isso, gente, a gente aprende muito estudando sobre autoconhecimento. Quando você estuda sobre autoconhecimento, você começa a entender sobre essa lamúria, essa reclamação e o que acontece na sua vida. Então é isso. Quando eu parei com essas reclamações, e não é que a gente para de reclamar, a gente vira um Buda, não. Às vezes eu me pego também nessa. Eu me pego querendo reclamar, eu me pego, sabe? Quando eu me pego, eu já me policio. Você tem que se autoconhecer. Quando você vê que você está indo para um lado que você não quer, automaticamente puxa a corda de volta. Opa, eu não quero isso. Eu não quero. Sabe uma coisa muito interessante? É que eu focava muito naquilo que eu não queria. Eu não focava naquilo que eu queria. São coisas que quando você aprende, você muda automaticamente a maneira de enxergar as coisas. Então foi isso, tá? Uma das coisas que eu parei foi reclamar. Eu reclamava de filho, reclamava de marido, eu reclamava da empresa, reclamava de funcionário. Nossa, você chegava em casa e ficava falando, porque fulano, porque... Vai resolver? Não vai. Então, o interessante hoje para mim é focar naquilo que eu posso resolver, na solução, não no problema. Porque o problema já existe, ele já está ali. Não tem mais o que fazer. Eu tenho que achar uma solução. Então, reclamar não vai resolver. Se resolvesse, era tudo fácil. Mas não resolve, tá? Só piora mesmo a sua vida. Era o que acontecia comigo. A segunda delas, eu parei de procrastinar as coisas. Sim. Sabe quando você deixa tudo para amanhã, tudo para depois, tudo para a última hora? Hoje não. Hoje eu faço aqui, por exemplo, eu já faço aqui uma lista do que eu preciso fazer e vou resolvendo as coisas ali aos pouquinhos. E você vai ver como isso é interessante. Muitas vezes eu falo para algumas pessoas, anota as coisas, deixa tudo anotado para você seguir ali. Aí as pessoas, não precisa, eu guardo tudo na cabeça. Gente, não guarda. Principalmente hoje em dia. No mundo hoje, que a gente tem tanta informação o tempo todo, se você não anotar, não se organizar, você não vai conseguir fazer as coisas que você tem para fazer. E mesmo assim, já é difícil para quem é procrastinador. Mesmo anotando é difícil. Então, o que eu fiz? Eu parei de procrastinar. Se eu tenho que fazer uma coisa, então eu já quero fazer essa coisa logo. Já vou resolver logo. Não deixo mais para a última hora. E isso muda muito a vida da gente. Às vezes a gente fica esperando para ter mais dinheiro, para ter mais tempo, para se sentir pronta para alguma coisa. Mas o momento perfeito nunca chega. Então a gente precisa o quê? Parar de procrastinar as coisas e ir fazendo. Tenho tantas tarefas, vou fazer. Vou resolver.
E você vai ver como sua vida vai ficar muito mais leve, muito mais tranquila. Pode ter certeza, só tenta. Usa aí, nessa semana eu tenho um monte de coisa para fazer, não sei nem por onde começar. Eu tenho uma técnica, não sei se vai servir para você. Eu começo sempre pelo mais difícil. Tudo que eu tenho que fazer, ontem eu fiz uma faxina aqui na minha casa. Então, o que eu não gosto de fazer? Eu não gosto de lavar banheiro. O que eu fiz? Eu aspirei todinha a casa, tirei as teias de aranha e já comecei logo a ensaboar aquele banheiro, a passar produto e limpar aquele banheiro, sabe? Eu vou pelo mais difícil, eu não gosto. Aí quando eu já estiver cansada, eu vou lá lavar o banheiro? Não, então eu já prefiro logo começar por aquilo que para mim é mais difícil. Isso eu estou dando um exemplo de casa. Você pode aí fazer coisas, né? Às vezes você tem um monte de outras tarefas, então comece pela mais difícil, vê se dá certo para você. Então eu falo assim, é o que dá certo para mim. Mas de repente você tem outra técnica aí, se tiver, comenta aqui nos comentários. O que você faz? Se você tem várias tarefas, por onde você começa? Terceiro, parei de jogar dinheiro fora. Sabe quando você gasta por impulso, você não pensa, você não para pensar se aquilo é necessário, se aquilo é possível, se neste momento você pode ou não gastar aquele dinheiro, se aquilo é interessante ou não para você. Você simplesmente vai parcelar. Dá para parcelar? A parcelinha é baixa? Bora parcelar. Eu consigo comprar? Vou comprar. E às vezes, até um lanche na empresa onde você trabalha, se você não pensar, vamos fazer uma vaquinha, empresas são assim, né? Vamos fazer uma vaquinha, vamos comprar aqui, sei lá, um açaí, cada um dá R$ 20, cada um dá 10, e aí isso é hoje, amanhã e depois de amanhã. Você vai ver o rumo que vai dar no seu orçamento no final. E aí você fala, mas para onde foi meu dinheiro? Eu não sou muito aquela pessoa que diz assim, você tem que cortar até o cafezinho. Não, não sou. Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco também a longo prazo, a médio e a longo prazo, para saber o que é importante mesmo e em que a gente realmente deve gastar nosso dinheiro. Principalmente se a gente tem um sonho, se a gente tem um plano. Por isso que eu falo, a gente tem que ter um plano na nossa vida, qualquer que seja. Não estou dizendo que você tem que ter coisas mirabolantes, planos, não sei o quê. Não, coisinha simples, mas que te dá um foco, que te leva a ter por que eu vou guardar esse dinheiro? Porque eu quero trocar a minha geladeira. Por que eu estou guardando esse dinheiro? Porque eu quero reformar a minha casa, quero arrumar o telhado, quero colocar um gesso, não sei. Quero comprar um móvel bonito para minha sala, alguma coisa assim. Ou eu quero fazer um procedimento estético, por que não? Né? Então, quando a gente tem um foco, por menor que seja, ou eu estou guardando um dinheiro aqui para a minha filha fazer um curso ou ir para a universidade, alguma coisa que te mova a sair do lugar e parar de gastar com bobagem. Porque quando a gente gasta muito com bobagem, o que acontece? Chega no final do mês ou chega no final do ano, você fala, gente, eu trabalhei tanto e eu não sei para onde foi meu dinheiro, o que eu fiz com o meu dinheiro. A gente não sabe para onde foi. E quando você tem um plano, chega no final do ano, ou chega no final do mês, você fala, olha, eu tenho tanto guardado, esse dinheiro vou usar para isso. Ou você diz, olha, esse ano eu comprei tal coisa. Esse ano eu consegui dar entrada lá para comprar meu carro. Esse ano eu, sei lá, troquei a minha televisão, troquei a minha geladeira, tá? Compra e paga, eu consegui. Era um sonho que eu tinha de ter uma geladeira assim, o assado. Entende? Você tem ali, você está vendo para onde foi o seu dinheiro. Foi ali, é para realizar o seu sonho. Mas quando você não pensa, quando você vai aí vivendo igual uma folha ao vento, você não analisa nada, você vai ficar frustrado, cansado, esgotado. Por quê? Eu trabalhei e não estou vendo meu dinheiro, não sei para onde vai. Eu escuto muitas pessoas falando sobre isso. Eu trabalho e não sei
para onde meu dinheiro está indo. Anota os seus gastos. Aí você vai perceber para onde seu dinheiro está indo. Eu tenho certeza disso. A gente não percebe. Pequenos gastos, normalmente a gente não percebe. Esse é muito importante. Parei de culpar os outros pelas coisas que me aconteciam ou não me aconteciam. Sabe quando você quer encontrar um culpado? Aí você culpa a economia, você culpa o governo, você culpa o seu chefe, você culpa a sua família que é tóxica, os seus pais porque te criaram dessa maneira ou daquela maneira. Quando eu entendi que a minha vida só ia se resolver se eu tomasse as rédeas da minha vida e tudo era eu que tinha que resolver, ninguém vai resolver por mim, ninguém vai fazer milagre por mim. As coisas mudaram demais na minha vida, principalmente na minha vida financeira. Porque eu não coloquei culpados mais, eu não fui buscar culpados, eu fui resolver o que eu tinha que resolver. Sou eu que tenho que resolver? Ok, bora lá resolver esse negócio aí. Eu tenho que buscar? Então sou eu que tenho que buscar. E muda, o jogo da gente muda. Não é papo de coach, gente, não é papo de coach, pelo amor de Deus. São pequenas coisas que a gente vai descobrindo e vai fazendo, vai colocando em prática, que a nossa vida vai mudando pra caramba. Eu entendi, eu li um livro que ele que me fez aí dar essa virada aí e aprender o que é autorresponsabilidade. Eu trouxe aqui para vocês, gente, porque eu amo esse livro. Eu guardo ele, não empresto ele, porque eu acho que sempre eu já falei aqui no canal sobre ele, esse livro aqui, O Poder da Ação. Se você não gosta de ler, não tem problema não. Se você não gosta do Paulo Vieira, também não tem problema não. O negócio aqui é você ler este capítulo aqui. É o 3º capítulo. Autorresponsabilize-se. Isso aqui é ouro, gente, nessa vida. Enquanto a gente não aprender que tudo é sobre nós, que a gente tem que se responsabilizar por cada coisa que acontece na nossa vida, a nossa vida não muda. Toda vez que a gente ficar tentando achar um culpado para tudo, a gente quer achar um culpado porque a nossa vida não tá legal, porque a gente não é feliz, porque a gente é pobre, né, por causa do governo aí, por causa das coisas. Então, se a gente focar na gente, procurar se melhorar e procurar um jeito de resolver a nossa situação financeira, sair da escassez, a gente precisa saber que é a nossa vida, é a nossa responsabilidade. A partir disso, você vai achar solução, você vai ver como você vai achar. Gente, mesmo se você não gostar de ler, tenta procurar na internet esse capítulo desse livro, que é o 3º capítulo, livro do Paulo Vieira. Eu vou deixar até aqui na descrição, tá? O Poder da Ação. O livro todo é muito bom, ele realmente é muito bom, mas eu falo assim, se você puder ler esse capítulo, não vai se arrepender não, tá? É uma dica minha. Outra coisa que eu parei de fazer e minha vida, mudou demais, parei de me comparar com outras pessoas. Eu entendi que cada um é cada um. Parece óbvio, né? Claro, Simara, cada um é cada um. Mas a gente tem mania, pelo menos eu tinha mania. Como que fulano consegue isso? Como que a vida do fulano é assim? Poxa, fulano ganha até menos que eu e a vida dele é tão melhor que a minha. Ele consegue isso, consegue aquilo, enquanto eu ganho até mais que essa pessoa e não consigo nada. Mas era a minha mentalidade aqui de escassez. E quando eu falo de escassez, gente, aqui eu não falo só de financeira não, viu? A gente tem vários tipos de escassez aí na nossa vida que a gente nem se percebe.
eu fui entendendo que eu tinha que focar era na minha vida. Porque enquanto aquela pessoa ali estava fazendo as coisas dela, estava melhorando, eu ficava o quê? Cuidando da vida dela. Eu não tinha que cuidar da vida dela. Eu tinha que cuidar era da minha, das minhas coisas. E aí eu paro. Hoje, eu já contei aqui, eu seguia muitas mulheres de casa, sabe? Que tinha até uma que eu gostava muito, que era lá do Nordeste. Mas, gente, aquilo começou a me dar até uma irritação. Porque como eu gosto muito de coisas de casa, de transformação de casa, de cuidados com casa, eu seguia e essa pessoa, quase todo mês, ela reformava um cômodo da casa. Aí ela já tinha feito uma peça, já tinha feito uma área gourmet, já tinha arrumado a cozinha, quebrava, refazia. Eu falei, gente, mas, poxa, reformar uma casa no final do ano já é difícil. Imagine você reformar direto, direto, direto. Na minha cabeça eu ainda não tinha entendido que aquilo era conteúdo. A pessoa tem um canal de mais de 500 mil seguidores e a pessoa está criando ali um conteúdo, um engajamento, que aquilo tinha parcerias. Então quando eu comecei a entender ali, você tem que olhar ao redor e falar, olha, essa é a vida dela, é o mundo dela. Eu não vivo assim. Eu não vivo de parcerias, disso, daquilo. Então, a minha realidade é completamente diferente da dela. E por aí vai. Às vezes é um vizinho. Eu tenho uma vizinha gente, desde que eu moro aqui, ela está reformando a casa dela. E às vezes, esses tempos eu falei para minha mãe, gente, eu não conseguiria viver assim. Eu não consigo viver 20 anos reformando uma casa. Eu gosto de começar a terminar. Às vezes eu não consigo fazer aquilo, nossa, muito grande naquele momento, mas ó, vou deixar terminadinho aqui. Quando eu puder mexer mais, eu mexo. Enfim. Você vê como a gente sempre está ali comparando, sempre analisando, sempre a gente está caindo nesse mesmo tema. A gente cai, então a gente precisa se policiar. O que me interessa se a casa dela vai ficar 20, 30 anos? Ela tá bem com ela? Tá tudo bem. E a gente se compara, a gente sempre está se comparando, então a gente precisa parar com isso. E é uma das coisas que até hoje, quando eu me vejo fazendo uma coisa assim, opa, peraí, eu não tenho que me comparar com ninguém. Eu sou de uma maneira, a pessoa é de outra. Eu tenho as minhas necessidades, a pessoa tem outras. E é muito interessante a gente ver isso. Então, parar de se comparar e achar que a vida do outro, a grama do outro sempre é melhor, ou isso ou aquilo, ou ao contrário também, né, que a gente é melhor que o outro. Isso é a pior coisa para a vida da gente. A escassez entra, a gente faz uma festa na vida da gente se a gente não tiver sempre, de olho, orai e vigiai, né? Como diziam nossos pais lá atrás, né? Parei de andar com pessoas negativas. Essa sim. Quando a gente anda com pessoas que ele arruma problema para cada solução, ai, ai, a gente entra num imbróglio. A vida fica terrível. Toda vez que eu vejo que está se aproximando de mim uma pessoa que ela arruma problema para tudo, tudo, você vai falar uma coisa para ela, ela já traz 10 problemas a respeito daquela situação, que nem aconteceu ainda. Isso vai atrasando a gente demais, demais da conta. Então, hoje, para mim, eu quero conviver com pessoas que são, sabe, para frente, são pessoas que querem melhorar, são pessoas que buscam solução, que não ficam falando o tempo todo de problema. Gente, eu não sei vocês, mas a gente passa, ou chega num tempo, né? Passa o tempo, a gente chega num momento da vida que a gente não suporta mais tanto problema, porque já resolvi tantas coisas lá atrás. Hoje eu estou buscando por uma vida mais leve. Eu não quero pessoas assim perto de mim. E elas influenciam a gente, por mais que a gente fale, né? A gente fale, não, a pessoa não vai me influenciar. Influencia, porque aquela carga negativa faz mal pra gente. Uma pessoa que nunca sabe falar sobre uma coisa boa, uma coisa alegre, um acontecimento legal, um plano bom. Não, sempre
negativo para tudo. Ó dia, ó mundo, ó azar. Não, gente, não dá para mim. Infelizmente, quer dizer, felizmente, eu consegui abrir o olho para isso. E olha, essas são as 6 coisas que eu fiz para sair definitivamente da escassez. É fácil? Não é fácil. A gente tem que estar sempre voltando ali, se policiando a respeito disso. Mas, se você tentar fazer, se você fizer pelo menos uma ou outra, não esqueça desse livro aqui, vá lá, você não vai se arrepender. Leia nem que seja o capítulo da autorresponsabilidade. Eu sempre indico, até para pessoas que trabalham comigo, porque eu acho esse livro aí fantástico. E é isso. Eu fico por aqui. Qual dessas você escolhe para começar hoje? Tá? Porque eu tenho certeza que se você escolher qualquer uma dessas 6, você vai mudar bastante a sua vida. Me conta aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.